Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a Mariana Rezende e também hoje nessa entrevista a participação da psicóloga Cristiane Quinelato, que será a nossa segunda entrevistada. O assunto é a data de hoje, 18 de maio, Dia Nacional e Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Mariana, ela é conselheira tutelar, uma das conselheiras tutelares aqui da cidade de Brusque. E dentro desse revezamento, ela até pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela está como coordenadora, né, do Conselho Tutelar. Esse da Mota, será que... A Mariana que vai nos confirmar. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Desde já a gente agradece a oportunidade. É sempre bom estar aqui na casa da Rádio Cidade. A gente tem vocês como da família, né? Literalmente, né, Dirley? Perfeito. E os outros também a gente inclui de coração. Mas você está como coordenadora, é isso? Sim. Como é que funciona esse... Nós revezamos, de acordo com o regimento interno, a coordenação é uma vez por ano, troca, né? Então, o Norberto passou o canudo para mim, né? E a gente, com prazer, né, está à frente do conselho para representar e ir atrás dos projetos, falar em nome dos outros conselheiros, né? E também junto ao CMDCA, que sempre nos ajuda, né? Está representando em reuniões, né? Onde a gente tem cadeira, né? E onde a gente é convidado. A gente sempre é um prazer, né? Falar em nome dos conselheiros, representar o Conselho Tutelar de Brusque. Bom, vamos começar a falar então desse assunto, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu encontrei o Norberto semana passada e ele me confidenciava, eu falei sobre a data que nós debateríamos esse assunto com alguém do conselho e até ele disse, olha, melhor a Mariana que ela está à frente agora do conselho para falar sobre isso. Ô Mariana, a informação que nos chegou é que o número de abusos cresceu muito durante esse período da pandemia e mais que cresceu o número de abusos, também cresceu as denúncias de abusos antigos, de fatos antigos que ocorreu. O que você tem a falar começar a falar sobre isso? Realmente a análise feita por nós, que assumimos ano passado, até levantamos os números dos anos anteriores, né? A gente tem um sistema de registro nacional chamado CIPIA e a gente teve esse comparativo para poder até analisar os danos também causados aí pela pandemia que a gente vem vivendo, né? E realmente a conclusão foi de aumento, né? Principalmente de casos antigos também. O motivo, a gente entende que as pessoas em casa, vivenciando tal violação de direito, se encorajaram a denunciar, para tomar providências, porque tanto novos quanto os antigos, eles precisam ser acompanhados pela rede, né? A gente tem serviço municipal aqui que faz o serviço espetacular, atendendo essas vítimas, então não importa quando aconteceu, tem que ser tratado para não levar sequelas, ficar sequelas para a vida dessas crianças, adolescentes, os adultos que vão se tornarem, né? E até falando de números, né? A gente, em 2019, era outro mandato, né? Foi registrado 33 casos que chegaram ao Conselho Tutelar, né? 33 de abuso de adolescente, crianças, né? Fora esse número, a gente entende que tem muito mais mesmo, porque não chegam ao conhecimento do Conselho. Muitos casos já vão direto aos serviços, ou vão direto até para a própria DPCAM, que encaminha a realização do exame de corpo e de delito, né? Então, muitos não chegam ao conhecimento do Conselho, né? Em 2020, que já era o nosso mandato, né? Nós tivemos 41 casos ano passado. Também entendemos, é importante frisar que esse número não é o total registrado em Brusque. A gente tem essa ciência que tem muito mais atendidos pela rede que não chegam também para nós. E você tem uma ideia de esse a mais, se imagina quanto seria a mais, porcento a mais, Mariana? Não, eu não tenho essa ideia da Mota, mas assim, atendido, por exemplo, na delegacia, né? Esse ano a gente teve
2 casos a mais divulgados agora ultimamente numa reportagem que teve em outro jornal, né? E 2 casos a mais. Mas a gente sabe que tem um número maior que não é revelado, que não chega a conhecimento, que a criança ainda está sofrendo a violação de direito, né? De questão de respeito, dignidade, né? Então, isso é o que nos preocupa, o que não está chegando, né? Então, só de 2019 e 2020, teve já um aumento aí de 24%. Só imagina o que vai chegar esse ano, né? Como é que vocês chegam, Mariana? Porque assim, ó, existe uma situação onde há denúncias, sei lá, de vizinhos, de parentes, porque você falou que o número, claro, imagino, infelizmente, deve ser maior porque é o que vocês sabem, mas... em média, na média, como vocês chegam até essas denúncias? Como as denúncias chegam até vocês? A denúncia pode chegar por nós pelo telefone do Conselho mesmo, né? 3351-0113. Também pode chegar pelo plantão, que é o 988461777. Nós aceitamos ligação a cobrar. Esse plantão último que eu disse é o número de celular, ele é 24 horas, não tem hora para atender. Então... pode ligar, né, em qualquer horário. A denúncia é o principal, pode ser anônimo, então pode ser, qualquer pessoa pode ligar, não precisa se identificar. Tem um e-mail também do Conselho Tutelar, onde a gente recebe as denúncias, né, conselhotutelar@brusque.sc.gov.br. E outra fonte principal de denúncia que nós temos é o próprio Disque 100, né? No Disque 100 vem muitas denúncias, também é possível fazer anônimo, né? Tem que ter o endereço completo, tem que ter alguns dados para a gente poder chegar a essa vítima, né? E depois de recebido, o abuso sexual, como as outras, é tratado como urgência. A gente vai, visita, faz os encaminhamentos necessários até que a criança ou o adolescente esteja sendo atendido pela rede, né? A minha pergunta era justamente essa, qual é a característica desses casos? Você falou de abuso sexual, de um modo geral, o que esse tipo de abuso ele está dividido em que tipo de situações? Normalmente, Damota, infelizmente também, são por pessoas muito próximas da família. Quem é o autor, né? A gente já pegou, infelizmente, pais... avós, vizinhos, amigos que estão no cotidiano dessa família, fazem parte dos momentos familiares, dos finais de semana, então são os menos suspeitos. Então a família conhece aquela pessoa, está fazendo parte, está nos momentos familiares, então a família não tem como um violador de direito ou não vai ser um suspeito para a família, né? E outra questão que a gente vê muito importante, assim, e que é um dos fatos que nos preocupa, é que as vítimas chegam a procurar a própria família para relatar. E a gente vê muitos casos que a família fica contra a criança que vem pedir ajuda. Recentemente a gente teve casos que a criança procurou a mãe, relatou o caso, e a mãe não deu ouvidos. Teve que pedir ajuda para a vizinhança. A vizinhança acionou o Conselho Tutelar. Então é muito complicado isso, assim. Então, essa falta de diálogo em casa, a falta de intimidade entre pais, de mães e as crianças e adolescentes, isso nos preocupa, né? Porque isso daí é convívio, né? Então, quanto mais eles ter diálogo, mais conversarem sobre essas questões que a gente tanto aborda, que a mídia tanto traz, isso é de suma importância, né? O diálogo, né? Essa intimidade entre família, que é o natural que aconteça, né? Quando você fala nesse abuso intrafamiliar, que é chamado, né? Você tem uma situação onde algum parente abusa e o pai e a mãe acabam não acreditando ou... para proteger o parente, pode ser um irmão da mãe, um irmão do pai, pode ser o avô, né, o tio, enfim. Isso é escondido justamente para a proteção. Qual é o sentimento que nós temos aí? É de impotência, na verdade, o sentimento, porque onde a gente vai entender isso, né? O direito de uma criança que a gente tem que é absoluta prioridade por lei, garantido por lei, né?
sendo deixado de lado para evitar uma briga familiar, um desentendimento, um desconforto familiar, como a gente ouve, né? Para não causar, né? Então isso jamais poderia acontecer, né? É uma justificativa que é difícil de ouvir e a gente teria que combater, né? Então, porque a criança e o adolescente está garantido por lei como prioridade absoluta. Então, é prioridade em todos os sentidos. É prioridade de dar a primeira atenção, é prioridade no alimento, é prioridade na saúde, na educação. Então, os primeiros a buscarem essa prioridade, a buscar a defesa, a garantia do direito da criança, também está na lei, que é a própria família, que é o pai, que é a mãe. Depois a sociedade, né, o poder público, mas está lá, é citado no artigo 4º do ECA, né, que a família que é responsável por garantir os direitos fundamentais da criança. Então, por que não? Onde é que tá tão explicado? A gente falar em lei é ruim, né? Mas está tão claro isso, deveria estar bem claro, né? Para quem hoje coloca uma criança no mundo, coloca com isso bem claro, né? Que a gente tem que ter a criança como prioridade na nossa vida. 7h59, só posso fazer um intervalo? Pode, claro. Estamos no horário do intervalo comercial. 7h59, depois do intervalo a gente volta aqui com a Mariana Rezende, que é coordenadora do Conselho Tutelar aqui de Brusque, falando sobre essa data, sobre os casos que são atendidos pelo Conselho Tutelar de Brusque neste dia 18 de maio, que marca o Dia Nacional e Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Lembrando que ainda hoje no programa nós vamos ouvir uma profissional da área da psicologia, a Cristiane Quinelato, que vai relatar aqui a experiência dela em consultório com casos dessa natureza. Depois do intervalo. Estamos voltando com a entrevista aqui com a Mariana Rezende, que é coordenadora do Conselho Tutelar de Brusque, sobre o assunto do dia. Hoje, 18 de maio, marca o Dia Nacional e Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Depois da entrevista com a Mariana, nós vamos ouvir também a psicóloga Cristiane Quinelato. O Damota tinha uma pergunta aí, Damota, para fazer. Você tinha um questionamento. Sim, tinha. Eu queria saber da Mariana. Não, tem, né? Tenho. O respaldo que se tem dos outros órgãos. Por quê? Eu acompanhei, tive não sei se felicidade ou infelicidade de acompanhar 2 casos, uns anos atrás, onde o caso de uma criança que foi levada ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez a parte dele. Inclusive, numa dessas situações, eu estava presente e a pessoa do Conselho Tutelar foi numa escola, a escola não queria dar os trâmites naquela situação, e eu lembro que a pessoa do Conselho Tutelar que estava disse o seguinte: neste momento eu estou superior inclusive aos pais, nesse momento, por conta da gravidade da situação. Enfim, aí não sei como é que ficou essa história aí. E outra situação em relação ao trâmite quando chega, claro que nós estamos falando aqui de abuso, mas tem outros tipos de violência contra a criança também. E aí sai do Conselho Tutelar e vai, por exemplo, para a delegacia, para os outros trâmites, para virar o inquérito policial, não sei se esse é o nome certo. Tem respaldo do Conselho Tutelar? Vocês têm obtido esse respaldo? Ou vocês fazem o trabalho de vocês e aí, infelizmente, muitas vezes não vai para frente porque há uma morosidade muito grande do sistema? É assim, Damota, o Conselho Tutelar é um órgão encaminhador. Chega a denúncia, chega a violação de direito, a gente averigua e encaminha para as devidas providências. Para atendimento na rede de proteção, que a rede de proteção de Brusque são os serviços de atendimento como o CREAS, como o SAVES específico para atendimento à violência sexual que fica na Policlínica, Ministério Público, Poder Judiciário, né, a Vara da Família, a própria DPCAM. A gente encaminha para esses órgãos para atendimento de acordo com a gravidade, de acordo com o direito violado. E temos muito respaldo da rede de proteção que nos ajuda, que nos ampara, que atende às demandas que a gente recebe, né? Poucos casos, assim, eu acho que se tivermos 2 casos, 3 casos até agora de requisições que a gente enviou e foram negadas ou foram mal interpretadas, foram muitos nesse ano de 2020 e 2021 que compreende o nosso mandato, né? Nós temos uma liberdade muito grande com esses serviços e até
conseguimos acesso com facilidade, eles entendem a importância da requisição mandada pelo Conselho Tutelar, a urgência e a prioridade. Eu volto a falar em prioridade porque quando se trata de criança e adolescente tem que ser atendido e passado na frente de todos, né? Então, nós não temos essa dificuldade, tanto com promotoria, nós temos uma liberdade muito grande com a promotora Fernanda, entre ligação e reuniões. O SAVES, que é específico, eu gostaria muito de citar esse serviço aqui no dia de hoje, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, né? Porque é um serviço criado há pouco tempo em Brusque, né? É recente, né? E as profissionais são muito competentes, é um serviço que acontece assim um resultado com os encaminhamentos que a gente faz com uma excelência sem igual assim nos serviços da rede, né? Então as meninas que trabalham lá tem médico, tem assistente social, tem psicólogo, tem enfermeira. Então, elas são excelentes. A abordagem que elas fazem, a acolhida da família num momento tão difícil, porque é um assunto tão difícil de ser tratado, né? E elas são excelentes no que fazem. E principalmente, né, no resultado que tem. Porque elas trabalham na superação desse direito violado, né? De fazer a criança e o adolescente superar isso e continuar a vida dentro de uma normalidade. E é difícil a gente conseguir isso. E elas têm muito êxito nesse trabalho. Então, o SAVES, que fica na Policlínica, é um serviço de extrema importância para nós e um serviço que a gente tem muita liberdade em falar na questão da efetivação, na excelência do serviço, porque é formidável. Até foi criado pelo nosso antigo secretário Furnari, né? Ele que deu a entrada, a elaboração, o projeto, foi atrás. São raros os municípios que têm esse serviço aqui no nosso estado. Eu sei que Blumenau tem também, onde ele buscou até muitas informações, e é um serviço que a gente tem que lutar para só crescer, né? Porque é de extrema importância. Em quais desses casos aí vocês têm que chegar ao ponto, eu não sei se é ponto extremo, tá? Eu queria que você tentasse explicar, de você retirar essa criança do convívio da família, enfim, encaminhar para algum abrigo ou para outro familiar? Como é que funciona isso, Maria? Acontece bastante, sabe, Rodrigo? Até o meu último caso, infelizmente aconteceu, né, uma destituição familiar, porque o agressor estava em casa, a mãe se negava a retirar, então a gente decidiu afastar e colocar na família extensa, né? Um familiar ficou com a criança até o juiz se pronunciar, né? Então esse afastamento emergencial o conselho pode fazer, né? Depois avalia, a gente informa em 24 horas a promotoria analisa se foi uma decisão certa, né? Pode voltar atrás e corrigir a decisão do conselho, e se a promotoria avalia que foi uma decisão, vai para o juiz definir, né? E realmente daí essa foi um caso que aconteceu. Quando é um vizinho, um parente, daí a gente faz as orientações com a família, verifica a compreensão disso, que a criança não pode mais ter contato, né? E daí deixa a criança e acompanha, né? Tem casos também que a gente consegue tirar o agressor de dentro de casa, né? Teve um outro caso que eu falo pelos meus atendimentos, porque daí foi experiência própria, né? Que era o próprio pai, o violador, né? Então a gente conseguiu uma medida de proteção e ele saiu de casa, né, com metros de distanciamento, e isso a gente conta muito nessas questões de efetivação dessas medidas de distanciamento com a DPCAM, né? Tem lá o delegado Matusalém, que é uma pessoa excelente, a gente tem um relacionamento muito bom com eles, muitas questões a gente faz em conjunto, né? Então ele nos ajuda muito nessas questões, ele tem um olhar muito diferenciado, voltado para os casos que envolvem criança e adolescente. Ele mesmo se propõe a entrar dentro do carro e vamos junto. Ele é uma pessoa muito dinâmica, é novo na cidade, e a gente espera que fique por muito tempo aí nos ajudando, nos auxiliando nesses serviços que envolvem criança e adolescente. Agradeço aqui a Mariana, ela tem um compromisso agora às 8h30 relacionado a esse assunto, né? Sim, hoje temos uma capacitação, amanhã também. A semana é alusiva a esse assunto, a gente tem que buscar conhecer um pouquinho cada vez mais, né? Então eu vou te liberar.
Obrigado, Mariana. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição, né? Tanto nós do Conselho, tenho certeza que a rede toda que trabalha aí para prevenir e garantir os direitos das crianças e adolescentes também. É uma luta constante e a gente conta com a sociedade em geral também.